Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí, então, vamos lá para a atividade avaliativa 1 de História. Então, vamos lá? Peguem aí, atividade avaliativa 1 de História. Então, olha só. Já a professora voltar. Isso. Então, tá lá. Primeira perguntinha. Então, aí na atividade avaliativa 1 de História. Atualmente, o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Como essa planta chegou ao Brasil? Então, como que ela chegou? Vamos lá dar a resposta. Francisco, tá? Francisco de Melo Palheta trouxe as primeiras mudas, da Guiana Francesa, e as plantou no Pará, Aí o nosso estado, Pará, lá na região norte. Então, ela chegou ao Brasil assim. Então, ela foi trazida. As primeiras mudas de café foram trazidas por Francisco de Melo Palheta. Então, a professora vai aumentar aqui para vocês visualizarem melhor e vai colocar aqui no vermelho. Então, tá lá. Francisco de Melo Palheta trouxe as primeiras mudas da Guiana Francesa, tá? E as plantou no Pará. Então, o primeiro estado, né, onde entrou as mudas de café foi no estado do Pará, e depois que começou a se expandir para outros estados. E aí vem a segunda pergunta. Que estados se destacaram na produção de café? Então, mesmo ela vindo lá para o Pará primeiramente, só foram 3 estados que se destacaram na produção de café, tá? Então, vamos lá. 3 não, 4, né? Que foram os estados que formam a nossa região sudeste. Então, vamos lá? Então, que estados se destacaram na produção de café? Se destacaram na produção de café. Aí a gente vai colocar. Então, foi São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e Espírito Santo. Então, foram esses estados que se destacaram aí. Vamos colocar aqui no vermelhinho. Então, que estados se destacaram na produção de café? Se destacaram na produção de café São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, foram esses 4 estados que se destacaram na produção de café. 3. Vocês têm aí algumas alternativas e nós vamos falar sobre os meios de transporte, os 2 meios de transporte que foram usados aí para carregar, né, o café. Então, nós tivemos aí a carroça e o trem. E a gente vai relacionar. Então, qual desses meios de transporte que era necessário o uso de carvão mineral como combustível? O trem. Então, eu vou colocar a letra B. Locomovia-se em estrada de chão ou de pedra? A carroça. Então, alternativa A, carroça. Locomovia-se em ferrovia? O trem. Alternativa B. E uso de animal para locomoção? Qual desses meios de transporte? O trem ou a carroça que precisa do animal para locomover? Para se movimentar, né? Se deslocar de um lugar para o outro?
Então, é a carroça. Então, letra A. Então, vocês vão relacionar aí de acordo com os meios de transporte. Então, letra A para carroça e letra B para trem. Exercício 4. Então, vamos lá. Qual desses dois meios de transporte, a carroça e o trem, qual que era o mais eficiente no transporte do café? E por quê? Então, a gente viu na nossa aula que o mais eficiente era o trem. Então, vamos lá. O trem era o mais eficiente. Porque... era um meio de transporte mais rápido, né? Muito mais rápido e tinha capacidade maior de carregamento. Então, o trem aí, então, era o nosso meio de transporte muito mais eficiente do que a carroça. Por quê? Porque ele era muito mais rápido, né? Ele chegava bem mais rápido ao seu destino e ele tinha capacidade maior de carregamento. Então, se carregava muito mais, né, sacos e sacos de café do que na carroça. Então, devido a esses dois motivos, ele era muito mais eficiente, né? Muito mais produtivo e de lucro, né? Para os fazendeiros. 5. Os cafeicultores, então nós vimos lá na nossa página também. Essa resposta vocês vão encontrar lá na página 6, que a gente grifou. Então tá lá. Os cafeicultores se dedicavam à produção de café em suas propriedades rurais, certo? Quem era usado como mão de obra? Quem que era usado? Então, eram usados... vamos descer mais um pouquinho. Eram usados... Quem que eram usados? Eram usados como mão de obra os trabalhadores. Então, eram usados como mão de obra. Vamos pôr uma vírgula aqui, né? Como mão de obra, vírgula. Os trabalhadores que moravam próximos. Moravam próximos. Aqui, na verdade, é próximo. Vamos tirar o S, né? Então, eram usados como mão de obra os trabalhadores que moravam próximo às plantações. Então, que estavam morando lá próximo às plantações lá das fazendas, né? Moravam próximo às plantações, formando assim comunidades. Então, essas eram as pessoas que eram utilizadas como mão de obra. O que significa isso, pessoal? Utilizar como mão de obra é colocar para trabalhar, né? Para plantar, para colher, né? Tudo isso era feito pelas pessoas, era manualmente. Então, os cafeicultores, que eram os donos das propriedades aí das fazendas cafeeiras, eles utilizavam essas pessoas que moravam próximas das fazendas, né? Porque daí eles não teriam gasto com transporte para eles, para trazerem eles para trabalhar. Então, eles utilizavam como mão de obra as pessoas que moravam próximos às plantações, formando assim comunidades, certo? Exercício 6. Aqui no exercício 6, nós vamos colocar V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. Trens e navios foram meios de locomoção muito importante para a comercialização de café no Brasil,
verdadeiro, né? Porque tinha que... Então, V. Porque na época eles começaram a mandar, o Brasil começou a exportar, né, café, vender café para outros países. E daí eles iam, né, através de navios, na verdade, né? Aqui dentro do próprio país era trem, mas para fora, para outros países, era enviado de navios. Então, tanto os trens como os navios foram os meios de locomoção, foram meios de transporte muito, muito importante para a comercialização de café. O Brasil não vendia café para outros países. Falso. A professora acabou de falar, né, que o trem já era bem, o navio era muito utilizado para ir para fora, levar para outros países, então é falso. Ele vendia sim café para outros países e era considerado um dos melhores cafés do mundo, né, os cafés produzidos aqui no Brasil. As plantações brasileiras de café transformaram os espaços rurais. Verdadeiro. Por quê? Porque teve que desmatar toda a área, derrubar árvores, não é? Preparar todo o solo para fazer o plantio do café. Então se transformou e as pessoas começaram a vir, as pessoas moravam perto, começou a formar vilas, comunidades. Dessas comunidades foram aumentando, surgiram as cidades, então se transformou completamente o espaço rural. Certo? Então é verdadeiro. As plantações brasileiras de café transformaram os espaços rurais e muito, né? Houve uma transformação muito grande aí na paisagem. E a última frase nossa aí, a nossa última alternativa, está lá. O café brasileiro era levado por caminhões até os países da Europa. E aí, o que vocês acham? O café era levado por caminhões? Sim ou não? Não, nós acabamos de falar, né? Não tinha nem como, porque tem que atravessar todo um oceano. Então eram navios, então ele não era levado por caminhões até os países da Europa, tá? Então aqui vai ser falso, ok? Falso. Então vê aí certinho. Aonde está verdadeiro, colocar V, e aonde está falso, vamos colocar a letrinha F. Então, o que ficou de falso? O Brasil não vendia café para outros países, porque é falso, é mentira, porque o Brasil vendia sim, está errada essa alternativa. E o café brasileiro era levado por caminhões, né, até os países da Europa. Também não, eram por navios. Então, as duas estão falsas. Certo? E agora nós vamos lá para a nossa atividade modular avaliativa 2. Então vamos lá. A professora vai vir aqui. Caprichem na letra, hein, pessoal? Caprichem na letra aí, combinado? Então vamos lá. Exercício 1, atividade modular avaliativa 2 de História. Como chegaram as primeiras sementes de café no Brasil? Nós falamos lá, acabamos de falar. Então, como que chegou as primeiras mudas, né, de café? Quem trouxe e onde? Em que estado que chegou? Aí vocês vão escrever. Quais foram os estados que mais se destacaram na produção de café? Então, também nós falamos. Foram aí, vou dar uma dica, hein? Foram 4 estados que se destacaram. Então, eu quero saber o nome desses 4 estados brasileiros. Quem eram usados como mão de obra pelos cafeicultores? Então, lá, nas fazendas de café, né, nas fazendas cafeeiras, quem que os cafeicultores, os donos dessas fazendas, utilizavam como mão de obra? Nós acabamos de falar, né? Depois, opa, a professora subiu. Exercício 4. Escreva T para as informações que se referem ao meio de transporte trem e C para as alternativas que se referem a carroças. Então, vamos por T para trem e C para carroça. Vamos lá? Uso de animal para locomoção. É o trem ou a carroça que precisa do animal? Aí vocês vão colocar aí, se é T ou C. Locomovia-se em ferrovia. Quem que anda no trilho? Coloca aí, T ou C. Locomovia-se em estrada de chão ou de pedra. Anda na estrada de chão, né? De terra e pedra. Qual que é? É o trem ou a carroça?
Colocar só a letrinha inicial, T ou C. E o uso de carvão mineral como combustível? Era usado no trem ou na carroça? Então, coloquem aí a letrinha, tá? Se for trem, a sua resposta, vocês vão colocar T. Se for carroça, vocês vão colocar a letrinha C. Combinado? Exercício 5. Qual desses dois transportes, trem ou carroça, era mais eficiente no transporte de café? Justifique. Então, qual que era o meio de transporte mais eficiente e por quê? Então, vocês vão colocar qual dos dois, trem ou carroça, e por que que esse era o mais eficiente. E exercício 6, vocês irão assinalar somente as alternativas verdadeiras. Então, só as alternativas que forem verdadeiras, que estão corretas, que vocês vão assinalar, vocês vão fazer um X, tá? Então, tá lá. O café brasileiro era levado por caminhões até os países da Europa. Era por caminhões? Se for verdadeiro, vocês vão pôr um X. Se não for verdadeiro, vocês vão deixar em branco, porque aqui está pedindo para assinalar somente as verdadeiras, tá? As plantações brasileiras de café transformaram os espaços rurais. E aí, transformaram? Se for verdadeiro, faz um X. Se não for, deixa sem nada, deixa em branco. O Brasil não vendia café para outros países. E aí, é verdadeiro? Ele não vendia? Então, se for verdadeiro, vocês vão fazer um X. E se for falso, deixa em branco. E trens e navios foram meios de locomoção muito importante para a comercialização de café no Brasil. É verdadeiro? Se for verdadeiro, faz um X. Se não for, vai deixar em branco. Então, tomem bastante cuidado. Aqui não é V ou F. Vocês vão assinalar. Assinalar significa colocar um X, tá, pessoal? Aí vocês vão colocar aí um X, então, somente na alternativa correta, certo? Então aí, ó, bom trabalho para vocês. Prestem bastante atenção, façam com capricho, letra legível, combinado? Então, e bom trabalho para vocês e até amanhã nas nossas próximas atividades avaliativas. Beijos!